Daniel capítulo 1, versículo 1 a 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôr os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Altíssimo Deus, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor. Rogo a ti nesta noite que o Senhor use a minha vida, Pai. Diminua eu e o Senhor cresça. Espírito, fala, por favor, através da minha boca. Que a palavra seja rema, a palavra seja inspirada, a palavra traga ânimo, a palavra exorte, a palavra console, a palavra transforme, Senhor, no nome de Jesus. Pai eterno, fala conosco, que cada coração aqui, Senhor, receba a porção que vem de ti, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. No período de Daniel, a Babilônia era a grande potência mundial. Nabucodonosor havia chegado ao ápice do seu poder. O rei de Judá, Jeoaquim, rei de Jerusalém, diante do poder de Nabucodonosor, ele resolve se entregar, se render à Babilônia, se submeter aos domínios deste homem Nabucodonosor. E Jeoaquim, juntamente com toda a população, com os principais de Judá, são deportados para a Babilônia. Jerusalém é sitiada. O templo é sitiado. A religião é tomada. Agora, Babilônia, Nabucodonosor, vai impor os seus costumes e a sua forma de governar sobre toda a região. E a Bíblia vai nos dizer que os utensílios do templo, os utensílios sagrados, vão para a casa de adoração, de culto, na Babilônia, para serem ali guardados, cuidados pelos sacerdotes de Nabucodonosor. E no versículo 3 do capítulo 1, Nabucodonosor dá uma ordem
ao chefe dos eunucos, Aspenaz, dizendo o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. A ideia do rei era levantar futuros diplomatas, líderes, que iriam auxiliá-lo em defender e organizar a Babilônia e dar continuidade em seu projeto e seu crescimento de conquista. Estes jovens, estes homens, passariam por um curso intensivo que envolvia a cultura babilônica, a língua daquele povo e também os pensamentos de liderança de Nabucodonosor. E a ordem era: coloque todo mundo na minha casa, todos venham para o meu palácio, e durante 3 anos, eles vão aprender e comer da minha comida. Vão aprender com os meus sábios. Vão aprender com os líderes da Babilônia. Mas é interessante que o verso 4 do capítulo 1 vai destacar algumas qualidades destes homens. Vai destacar algumas das qualidades que estes que passariam a ficar na casa de Nabucodonosor deveriam ter, que são elas. Versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, sem defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então veja que estes são os requisitos para que estes homens pudessem fazer parte deste projeto babilônico, pudessem fazer parte deste projeto de Nabucodonosor. Entre os jovens que foram levados, estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, hebreus tementes a Deus, hebreus servos do Senhor. E aqui eu faço algumas observações importantes antes de nós seguirmos nesta pregação. Primeira observação: o mundo percebe as qualidades e os defeitos do servo de Deus. Vou repetir isso. O mundo percebe as qualidades e os defeitos do servo de Deus. Veja bem, meu irmão, quem foi que disse que Daniel, que Ananias, quem foi que disse que estes 3 homens, que Misael, que Azarias, tinha estas qualidades? Isso era percebido pelo líder eunuco de Nabucodonosor. Isto fora percebido por aquele que estava convocando e separando. Quando Aspenaz olha para estes 4 homens, ele vê beleza, ele vê homens perfeitos, ele vê homens instruídos na sabedoria, instruídos na ciência, entendidos
e que tinham habilidade para andar no palácio real. Não eram jecas, não eram Fernandos da vida, porque nos 2 primeiros requisitos aqui eu já estava fora. Formoso de aparência e sem defeito, já estava desqualificado. E tem um monte de gente aqui comigo que pode dar a mão, que a gente estava fora dessa. Graças a Deus, não estou sozinho. Mas o fato é que o mundo percebe as qualidades e os defeitos do servo de Deus. O mundo olha para você e enxerga os teus defeitos, assim também como enxerga as tuas qualidades. Outra observação que faço é que o mundo escolhe pessoas justas e tementes para tentar impor o seu ritmo e tirá-los da vontade de Deus. O projeto do mundo é tirar você do projeto de Deus. O ambiente do mundo, as obras do mundo, o curso deste mundo tem a prioridade de te tirar da vontade de Deus. Uma terceira observação que faço nesse texto antes de seguir é que o mundo quer pegar, extrair o que existe de melhor nos servos de Deus e fazer com que eles canalizem isto que é bom, isto que é positivo, em função do pecado ou para o pecado. Aspenaz escolhe Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vejamos, por favor, o verso 5 do capítulo 1. A ordem de Nabucodonosor foi: separe homens, jovens, mas faça uma observação. E o rei lhes determinou a comida, a ração de cada dia, e da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. No versículo 8 do capítulo 1, diante desta ordem de Nabucodonosor, Daniel já toma uma posição. Daniel já toma uma decisão. Veja o verso 8. E Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, a Aspenaz, que lhe concedesse não se contaminar. Gente, pensa na comida deste homem poderoso. Pense no corte da picanha que servia na mesa deste homem. Era tudo de bom. Era fruta fresquinha. Era pão fresquinho. Sabe aquele pão que você faz lá, Samuel? Fresquinho, que da última vez que eu fui na tua casa, você não deixou comer tudo? Sabe? Que você regulou para mim? É aquele pão. Aquele pãozinho. Você quer comer um pão? Vai na casa do Samuel. Avisa, eu estou indo comer pão, tá? Que ele faz pão, tá? Ele não, ele vai lá e compra. Mas é gostoso. Imagine, gente, essa relação de coisas boas que eram servidas na casa deste homem, do homem mais poderoso da época. Como seria bom comer na casa de Nabucodonosor. Só que Daniel aqui está dizendo, olha, eu não vou comer.
Talvez você faça uma relação dizendo, claro, pastor, ele não deveria comer, porque ele estava agora adentrando a uma cultura que os deuses que eram adorados ali, como Anu, Enli, Ea, deuses babilônicos, eles eram cultuados e as comidas eram oferecidas a esses deuses, então jamais ele poderia comer destas comidas. A questão é que todo tipo de alimento que tivesse na Babilônia seria oferecido a alguém. O problema não era este. O problema não era comer aquilo que estava sendo oferecido. Não era este problema. Na ideia destes homens, havia o seguinte pensamento: ser servido na casa do rei significava ser honrado de forma especial. Ser servido na casa de Nabucodonosor, é o homem mais poderoso, conquistou Judá, conquistou tantos outros povos. O rei Jeoaquim foi se entregar porque ele se rendeu, ele não queria sofrer as consequências de uma guerra com Nabucodonosor. Ele foi se entregar, ele não era doido. Daniel sabia que comer na casa de Nabucodonosor significava ser honrado de forma especial. Que problema nisso, pastor? Daniel, neste momento, juntamente com seus amigos, decide o seguinte: se alguém merece honra aqui, não somos nós. Se alguém merece glória, não somos nós. Se alguém merece louvor, não somos nós. Não queremos louvor, não queremos honra, não queremos reconhecimento, não queremos esta glória que Nabucodonosor está propondo em sua casa, em seu palácio. Eu não quero esta honra, eu quero é honrar ao meu Deus, é isso que eu quero. Eles talvez conhecessem muito bem Isaías 42, verso 8, que diz: estou aqui conjecturando, eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. O único que deve ser honrado e louvado é o Deus Todo-Poderoso. Talvez você, nessa noite, não percebeu, talvez até hoje, você não tenha percebido, mas o diabo está trabalhando. Repita comigo: o diabo. Por que esse medo de falar o diabo? Repita comigo: o diabo está trabalhando. Ai, pastor Cruz Credo, falar o nome do diabo na igreja, Deus me livre, Jesus. Sai, está repreendido, está amarrado, né? Irmão, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você tem o sangue de Jesus ao teu favor, lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te deu a capacidade de se tornar filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Por isso não tema galinha preta, galinha branca, galinha verde. Não tema bode, não tema cabrito, não tema boi, não tema charuto, não tema vela de 7 dias, de 21 dias, de 1 ano, de 3 anos. Não
tema macumba, feitiçaria. Não tema, não tema. Não precisa dar um pulo para outra calçada dizendo: Senhor, me livra dessa macumba aqui. Não tema. Macumba alguma chegará à tua casa. Se fizerem macumba para você, ore por esses que estão macumbando você. Abençoe essas pessoas. Porque a Bíblia diz que praga alguma chegará à tenda dos escolhidos de Deus. Amém? Praga alguma. Você é revestido pelas armaduras de Deus. Quando você está em Cristo, quando você está em Jesus, a Bíblia diz que Ele está em você e você está nele. Ele está em você, você está nele. Você anda, você vai para um lado, para o outro. Ele está com você, você está nele. Ou seja, ninguém pode com você. Estou falando espiritualmente, tá? Vai pensar que uma bala não pode com você, né? Que você vai ver. Talvez você não se atentou, mas o diabo está trabalhando. Trabalhando em quê? Para mudar você. Trabalhando de que forma? De forma sutil. Para transformar a beleza espiritual que existe em você, que foi adquirida no momento que você se tornou um cidadão dos céus, ao aceitar Cristo como teu Salvador, a crer que Ele te salvou, a crer que Ele te elegeu. O diabo está trabalhando para alterar a beleza do novo nascimento na sua vida. Para alterar a beleza do novo nascimento na sua vida. Olha só, foi isso que o diabo queria aqui, usando Nabucodonosor, para inverter as características destes jovens. Olha o verso 7, por favor, do capítulo 1. E o chefe dos eunucos, Aspenaz, lhes pôs outros nomes. Daniel passou a ser chamado Beltesazar. Ananias passou a ser chamado Sadraque. Misael passou a ser chamado de Mesaque. Azarias passou a ser chamado Abednego. Que problema existe nisso, pastor? Que sutileza você vê nisso, pastor? Veja bem, Daniel significa: Deus é o meu juiz. Seu novo nome, Beltesazar, significa o tesouro ou o segredo do Deus Bel. Ananias significava: o Senhor tem sido gracioso ou bondoso. Sadraque agora significa a inspiração do sol. Misael significava: ele é alguém que vem de Deus. O seu novo nome, Mesaque, significava aquele que pertence a deusa Sesaque. Azarias significava: o Senhor é o meu ajudador. Abednego significava servo de Nego, Deus Nego. A mudança de nomes talvez não signifique nada para você, uma mera bobeira. Historicamente, não houve tantos problemas aqui, porque os nomes foram cultivados até mesmo no livro de Daniel e também em livros históricos. Mas entenda uma coisa aqui: mudar o nome no mundo espiritual significava e muito. Mudar o nome destes homens significava apagar as lembranças do passado, as lembranças de Judá, as lembranças de Jerusalém, as lembranças do que eles foram.
Mudar os nomes aqui significava mudar valores morais aprendidos no passado. Mudar os nomes aqui significava mudar valores espirituais e religiosos vividos no passado. Meu irmão, talvez o seu nome não mudou, mas as tuas características mudaram. É isso que o mundo tem feito com muita gente. É isso que o mundo tem feito com muitos crentes. Muitas pessoas que deveriam manter sua fidelidade em Deus, sua identidade, permitiram ser amarradas e enganadas pelas sutilezas do diabo, através dos seus pratos, das suas propostas, dos caminhos que ele abre para este homem ou para esta mulher. Muita gente mudou. Tem crente que era conhecido como canela de fogo, e hoje é conhecido como a geladeira. Tem crente que era conhecido como profeta, e hoje é conhecido como linguarudo. Tem crente que era conhecido por tantos nomes bonitos, espirituais, fazia tantas coisas, era tão zeloso e prudente na obra do Senhor, mas as sutilezas, o dia a dia, a correria, o envolvimento, o mundo foi trazendo verdades culturais, aonde você já não tem mais problema com o erro, com o pecado, com a falha, com aquilo que vem para adulterar a tua identidade espiritual. Meu Deus, eu peço que nesta noite nos tire do engano, firme os nossos pés na rocha inabalável, que se chama Jesus Cristo, aquele que morreu e vive e está entre nós. Meus irmãos, isto é muito sério. Nabucodonosor, Amenaz, queria oferecer a estes homens uma nova situação, uma proposta diferente, um jeitão diferente de viver, um jeitão diferente de se comportar, um jeitão diferente de reagir ao mundo e suas propostas. Aspenaz foi um homem enviado por Nabucodonosor para conduzir estes 4 jovens a uma vida que eles não tinham vivido ainda. Mas nós percebemos que estes 4 jovens tomaram uma decisão: viver a vontade de Deus, viver o projeto de Deus. Eu sei que isso é um pouco antiquado, eu sei que isso é como disse aqui a minha querida irmã Maria José, ou Zéza, para todos conhecerem. Como disse ela, talvez isso seja saudosismo, mas meus irmãos, nós precisamos crer num Deus que batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos crer num Deus que leva homens e mulheres a fazerem loucuras pelo Evangelho. Nós precisamos crer que existe ainda um tempo em que homens e mulheres jovens, sejam eles novos ou velhos, recém-convertidos ou não, eles vão ser cheios de tanta glória, ao ponto de querer transmitir a todos este Evangelho da salvação. Nós precisamos acreditar que existe ainda um Deus que trabalha pela sua igreja, que faz milagre, que faz o impossível. Precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Não podemos nos alinhar, às propostas do mundo. Não dá mais.
E aqui eu aprendo nesse texto algumas lições que quero compartilhar com você. Primeira lição: mantenha-se fiel, mesmo vivendo em um ambiente que não seja o que você sonhou. Vou repetir: mantenha-se fiel, mesmo vivendo em um ambiente que não seja o que você sonhou. Veja o verso 3, vamos voltar a ler ele. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Você acha que Daniel queria estar aqui entre esse povo? Você acha que Daniel queria fazer parte desse grupo de pessoas? Ele estava sendo levado por um experimento. Ele estava sendo levado para ser aprendiz e se tornar em algo que ele não tinha projetado. Não é um sonho de criança. Não é um desejo de um homem que gostaria de se tornar servo de Nabucodonosor. Não é. Daniel está cativo aqui. Está sendo levado. Não convidado. Está sendo levado. Não convidado. Às vezes a vida nos leva, não nos convida. Às vezes as situações que nós vivemos nos levam. Quem aqui gostaria de aceitar o convite de viver um período de tristeza? Levante a mão. Quem aqui gostaria, está doido, está sonhando com o dia que você vai ser provado? Oh meu Deus, chega logo, Senhor. Ai Senhor, que glória vai ser esse dia, que eu vou passar por dificuldade, que eu vou passar por problema, que eu vou me entristecer. Oh Deus, manda logo, manda Senhor. Quantos estão orando assim? Você está orando? Eu vou orar por você, seu doido. Deve. Gente, esses quatro homens foram levados. Eles estavam na Babilônia, obrigados. Não foram passar férias. Eles foram lançados. Agora, eu gosto do texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que acho que se enquadra neste pensamento aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Se você quiser abrir, abre. Se não quiser, lerei agora. Diz assim: e eu quero profetizar isso na tua vida. Profetizar é anunciar com palavras, tá? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Olha o que o texto vai dizer: ser fiel, e dar-te-ei. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim. Preste atenção. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu vou ligar esse texto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Manter-se fiel, mesmo vivendo em ambiente que não seja o que eu sonhei, significa que Deus, Ele está percebendo a minha vida. Ele está me notando.
vendo. Deus sabe até onde você é capaz de aguentar. Deus te conhece. Deus não vai te dar um peso maior do que você pode carregar. Você acha que Deus ia permitir engordar mais se meus ossos não aguentassem? Amém, Anderson? Deus é bom conosco. Você acha que Deus ia te dar um peso maior do que esse que você carrega do seu lado, minha irmã? Essa mala aí? Deus te conhece. Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde Ele pode permitir que a vida te aperte. Mas Ele está te vendo para enxergar a tua fidelidade. Então isso significa que independente do ambiente que eu esteja vivendo, que não é aquele que eu sonhei, eu preciso me posicionar de uma forma fiel, porque esta fidelidade vai produzir bênção na minha vida. Lembram lá do Gênesis capítulo 26, Isaac? Ele está orando, Deus, agora o que vai acontecer? Tem fome aqui na cidade, na terra, como na fome dos dias do meu pai Abraão, e agora eu vou para onde? Vou para onde? E aí ele chega na cidade de Gerar, uma cidade podre, uma cidade destruída moralmente, uma cidade com problema, uma cidade difícil, mas a Bíblia diz que ele, Isaac, se mantém fiel, ele começa a adorar ao Senhor, e lá na cidade de Gerar, Deus prospera ele. Deus prospera ele. Só que às vezes isso é um jargão, tá? Isso é um jargão, é um chavão, como que se fala? Às vezes é uma manobra de pregador falar isso, e eu vou usar agora, tá? Às vezes você está aí sendo provado, e quando a bênção está chegando, você vai lá e cede e entrega os pontos. O que era para se tornar 40 dias para Israel, se tornou 40 anos. Não é verdade, meus professores? O que era para ser uma viagem por um transdeserto, se tornou uma habitação, 40 anos, em um deserto. Como é que vai ser a tua história? Você pode parar e aguardar a bênção de Deus, mantendo-se fiel? Ou você pode fazer conforme a tua vontade, quebrar a cara? Você pode se desviar, você pode... E se desviar não significa deixar o evangelho. Você pode estar aqui na igreja e andar de uma forma desviada. Você pode estar aqui na igreja e andar de uma forma que não agrade a Deus. Você pode vir aqui no culto, até chorar, dizer, Senhor, me abençoa. Mas amanhã você anda como um mundano. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mantenha-se fiel, mesmo vivendo em um ambiente que você não sonhou. Fala para essa pessoa que está do seu lado, mantenha-se fiel. Posso ouvir um amém? Segunda lição que eu aprendo nesse texto: não sirva a Deus, preste atenção nisso, por emoção, e sim por convicção. Vejamos que Daniel, ao ouvir a proposta do rei, através de Aspenaz, ele propõe já no seu coração a forma com que ele viveria. Meu irmão, eu não consigo classificar isso de uma outra forma que não seja que este homem tinha convicção no seu chamado, no que ele deveria fazer, que era agradar a Deus.
O versículo 8 vai dizer: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Isso é convicção ou é emoção? O cara está preso, está cativo, está sendo dada uma oportunidade para ele se tornar um diplomata babilônico. E aí o cara vai rejeitar a proposta do rei. Ô doido, quem fazia isso aqui era morto. Daniel estava biruta. Daniel não estava batendo bem, na visão do mundo. Na visão do homem. Mas ele tinha convicção. Ele não servia a Deus por uma emoção, por um sentimento que invadia o peito, enchia o seu coração, balançava a sua mente, transbordava a sua alma e o enchia de emoção. Nossa! Ele não estava aqui com esse sentimento. Ele tinha convicção. Convicção. Ninguém vai mudar minha ideia. Mas você vai morrer! Ninguém vai mudar minha ideia. Eu não vou comer. Eu não quero saber da comida do rei. É boa. Quero saber. Não vou comer. Meu irmão, a tua fé é baseada em emoção ou em convicção? A tua relação com Deus é baseada em emoção ou em convicção? Você acha que Abraão, lá no livro do Gênesis capítulo 12, quando ele ouve uma voz dizendo: Abraão, sai da tua terra, se é que foi assim, né? Não estava lá? Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ah, Deus falou comigo, eu senti, eu vou seguir. Você acha que isso foi emoção ou foi convicção? Foi emoção ou convicção? Um outro exemplo, eu falei isso na quarta-feira, não sei que dia que eu falei. Os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus aparece para eles e fala: olha, fica aqui, até que do alto seja revestido de poder. Jesus não falou em quanto tempo seria isso. Falou? Jesus falou: olha, daqui umas 10 dias, 1 hora, tantos minutos, vai acontecer o Pentecostes. Fica em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é emoção? É convicção? Eu duvido que você ficasse 2 dias lá esperando. Eu duvido. Ah, acho que o Espírito Santo atrasou. Não sei se tinha voo para cá, para Jerusalém, né? Acho que o Espírito Santo atrasou, não é possível. 8 dias já? 9 dias, Ivan. Convicção. Aí vem a pergunta que não quer calar. Você está aqui nessa noite por emoção ou por convicção? A emoção não vai te salvar. A convicção firma os seus pés na rocha e você vê o vento soprando, vindo lá longe.
você olha para a sua casa e diz: ela não vai cair, porque eu estou firmado numa rocha, eu estou bem estruturado. Os problemas vão vir, mas eu estou aqui, eu estou firme. Daqui eu não saio, eu não tiro pé. Essa é a minha fé, esta é a minha convicção, é nisto que eu acredito. Eu estou convencido de que Jesus é o único caminho que me leva para o céu. Eu não deixo. Se você está aqui nessa noite por convicção, por favor, se você está aqui nessa noite por convicção, diga obrigado pela salvação que você tem. Se é convicção, agradeça a Deus pela vida eterna que você tem. A convicção nos dá certeza, né, Ailton? Eu vou para o céu, acabou. Pode falar o que for, eu vou. A convicção é de que Deus está me ouvindo nessa noite. A convicção de que Deus está aqui nessa reunião. A convicção de que seu Espírito está trabalhando nos nossos corações. Fabiana, a convicção de que você está no lugar certo. A convicção, meu irmão, de que você está no lugar certo para buscar a presença de Deus e adorar o Cristo que vive e está aqui nessa noite. Convicção. Terceira lição que eu vejo aqui nesse texto. Aquilo que semeamos, isso colheremos. Aquilo que plantamos, isso vamos colher. Repita comigo: o que eu planto, eu vou colher. Meu irmão, o que você planta, você vai colher. Você vai colher, não tem jeito. É uma lei, não tem jeito. Estes 4 homens, se eles tivessem semeado no mundo babilônico, se eles tivessem semeado no mundo das ideias de Nabucodonosor, eles não teriam agradado a Deus. Eles estariam colhendo problemas, dificuldades. Mas vejam só, quando eles tomaram uma decisão: vamos ser fiéis, vamos semear no mundo do Espírito. Vamos semear no mundo do Espírito, porque as consequências de quando nós plantamos no mundo do Espírito é colhermos bênçãos que vêm de Deus nas regiões espirituais, meu irmão. E o que vem de Deus no mundo do Espírito atinge o nosso dia a dia, atinge a nossa casa, a nossa família. Você quer ver a tua vida diariamente ser cheia de paz? Semeie todos os dias no mundo do Espírito. Eu não estou dizendo que você estará isento da dificuldade, mas você semeando no mundo do Espírito, Deus te traz paz, uma paz que não tem explicação. Daniel capítulo 1, verso 11, volta lá por favor. Daniel capítulo 1, verso 11. Olha só, que lindo, Samuel, semear na coisa certa, plantar na coisa certa, Wagner. As suas palavras foram de Deus. As palavras do Wagner foram e estão sendo as seguintes: eu quero o que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, semeie no mundo do Espírito e deixe Deus agir na tua vida. Alan, semeie no mundo do Espírito e deixe Deus trabalhar no seu dia a dia. Olha só o texto, versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes
a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. Verso 14. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que haviam em todo o seu reino. Meu irmão, vale a pena semear nas coisas que são de Deus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz para ela: investe no reino de Deus, semeia no Espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado: semeia no Espírito, semeia no Espírito, semeia nas coisas que são de Deus, semeia nas coisas que são de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso agir. Meu irmão, minha irmã, faça como Moisés falou certa vez: Senhor, eu não vou dar um passo se a tua presença não for comigo. Eu não vou seguir. Eu não vou andar. Se o Senhor não estiver comigo, eu não ando. Se o Senhor não for na minha vida, eu também não vou fazer nada. Se o Senhor não me der a ordem de agir, eu não vou agir. O crente não vence pelo seu braço, mas sempre na força do Senhor. Repita comigo: eu preciso parar de agir do meu jeito, porque não está dando certo. Você já pregou isso para você mesmo? Você já falou para você mesmo na frente do espelho? Você já disse: ô santa, eu estou te vendo todos os dias. Você não está vendo que não está dando certo fazer as coisas do seu jeito? Meu irmão, Daniel, esses 4 homens comeram verdura e água, e no final estavam gordos. Por isso que eu estou desse jeito. Quarta lição e última. Homens fiéis. Esse texto me ensina isso. Que homens fiéis sempre encontram em Deus a sua vitória. Repita comigo: homens fiéis sempre encontram em Deus a sua vitória. Você acredita nisso? Se esses 4 homens fossem relaxados e aceitassem a proposta, a forma do mundo, a forma de Nabucodonosor, certamente suas vidas teriam tomado uma outra trajetória. Mas como lá atrás, eles tiveram uma posição,
Agora eles estão diante de uma situação que eles vão ver a mão de Deus agindo por eles. Gente, aprenda isso, por favor, em nome de Jesus. A vida cristã, às vezes, é como uma poupança, não é, Antônio Carlos? A gente deposita e não pode sacar, hein? Deposita, ora, faz, trabalha, ninguém reconhece, a gente não vê as coisas acontecendo, mas no tempo certo, né, Ailton? O Deus da providência se manifesta. Diz, está aqui, ó, não foi em vão o teu trabalho, meu filho. Não foi em vão o teu trabalho, não foi em vão a tua fé, não foi em vão, não foi vão o teu esforço, não foi vão, não foi vão. Esse texto vai me ensinar exatamente isso. Gente, Daniel, junto com seus 4 amigos, eles estão lá agora, sendo engrandecidos. Até que um dia, o rei acorda pela manhã, perturbado, dizendo, gente, sonhei. E todo mundo esperando a continuação de que o rei iria dizer qual era o seu sonho. E ele diz, sonhei e não lembro. Que rei doido! Sonhei e não lembro. Só que o texto vai dizer que ele sonhou, não lembrou e ficou perturbado. Eu não quis perguntar isso para o texto bíblico e tentar achar explicação, porque não tem explicação. Não tem. Mas como é que alguém sonha, não lembra e fica perturbado? Só podia ser um endemoniado que estava sonhando aqui, não é possível. Apesar que naquela época não podia nem falar que ele era endemoniado, né? Que senão Deus matava. Ele aparece lá para os seus servos. Ô gente, traz aí os mestres, os astrólogos, os sábios. Por favor, peço para que eles venham aqui. Todos na presença do rei. Ó, meus súditos, meus servos, sonhei um sonho. Talvez alguém diga, fale, ó rei. Não lembro, diga o que eu sonhei. Se sou eu, meu irmão, se tu é o rei que sonhou, não sabe o que sonhou, eu vou saber o que você sonhou, rei. Talvez eu, por obediência, não falaria isso, mas pensaria. Primeira vez, perguntam, ninguém responde. Segunda vez, perguntam, e aí alguém responde e diz o seguinte, rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar as palavras que o senhor está pedindo aí. Pois não há nenhum rei, nenhum dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. O rei disse, eu estou de olho em vocês. Vocês estão querendo me enganar. Vocês se dizem sábios. Agora é o seguinte, se ninguém interpretar, dizer o meu sonho, vai todo mundo morrer. Vou matar todo mundo. É sábio, é astrólogo, é caldeu, pode ser babilônico, pode ser o que for. É sábio de Nabucodonosor, vai morrer. Aí a Bíblia diz que Daniel fica sabendo. Ele agora está sendo chamado para ser sábio. Ele vai para o prefeito de Nabucodonosor, Airoque, e fala, ô Airoque, o rei falou que vai matar todo mundo, e eu sou esse todo mundo. Diz para ele esperar um pouquinho. Eu vou lá falar com meus amigos, e eu volto aí, manda ele esperar um pouquinho. Aí chega Daniel, lá na casa onde estava Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, ou Misá, vamos morrer. O rei falou que vai matar todo mundo, vamos morrer. E aí? O jeito é orar a Deus aqui.
jeito é interceder pelo Senhor. E aí? Azar, tem alguma revelaçãozinha aí? Ô Mizar, sonhou alguma coisa que se relacione com o que Deus falou? Não. Veja o versículo 17, por favor, do capítulo 2. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso aos seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Eroque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei o rei a interpretação. Meu irmão, Daniel vai revelar agora ao rei o sonho dele. Só que um detalhe aqui eu tenho a destacar antes de encerrar. Daniel teve todo esse parapapá, essa revelação, esse manto, esse mistério, esse balaia aqui todo com Deus. Mas isso não fez com que a sua humildade e a sua fidelidade fossem abaladas. A primeira coisa que acontece com um profeta que se acha usado por Deus é ele se sentir a última bolacha do pacote, sabe? A batatinha crocante da igreja, o gostoso, o bom, eu sou usado por Deus. Daniel, ele se mantém humilde e não buscou aplausos nem luz para si mesmo. Ele transferiu tudo que Deus revelou para ele, dizendo: o Senhor seja louvado. Repita comigo: o Senhor seja louvado. Haja o que houver, meu irmão, se mantenha humilde e fiel na presença do Senhor. Verso 27 ao verso 30. Olha só o que está escrito. Respondeu Daniel agora na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revelar os segredos te fez saber o que há de ser. Meu irmão, aqui Daniel revela os sonhos de Nabucodonosor. E olha só o que acontece com ele no verso 48. Então o rei o engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Daniel foi instrumento, mas ele não esqueceu de quem ele era, de seus amigos, não deixou de ser humilde. Porque no verso 49, olha só, ele tinha lembrança, ele tinha uma mente grata, uma consciência grata, ele sabia abraçar pessoas, ele tinha comunhão. E olha o que ele diz para o rei Nabucodonosor. E pediu Daniel ao rei: constitui sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, que você conhece hoje, a Mesaque, a Abednego. E Daniel
estava às portas do rei. Eu não quero a bênção só para mim, não. Ela tem que chegar também na vida do Wagner. Ela tem que chegar também na vida do Ronaldo. Eu não quero bênção só para mim, não. Eu vou dividir o que eu tenho. Eu sei o que aconteceu conosco, até onde nós chegamos. Eu sei o que se passou. Então eu não quero tudo só para mim, não. Eu tenho que compartilhar tudo que eu tenho. Meu irmão, estas são as lições que eu aprendo nesse texto de Daniel. Todos foram salvos. Daniel não se esqueceu de nenhum de seus amigos. Ele estava longe de sua casa, mas a casa estava dentro do seu coração. Ele estava na Babilônia, porém Israel estava dentro do seu peito. Meus irmãos, mantenham a sua fidelidade, independente do ambiente que vocês estejam vivendo. Não sirvam a Deus por emoção, mas sirvam a Deus com convicção. Semeiem no mundo espiritual, porque vocês vão colher também nas vossas vidas, conforme a semeadura espiritual. Sejam fiéis, porque vocês vão encontrar o Deus da vitória a qualquer momento. Sejam fiéis, porque vocês vão encontrar o Deus da vitória a qualquer momento. Tome uma decisão nessa noite. Eu vou rejeitar as propostas do mundo. Não vou permitir que ele mude as características de Cristo em minha vida. Assim eu encerro esta mensagem, orando com vocês nesta hora. No nome de Jesus. No nome de Jesus.